A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindos. Se inscreva no canal, não paga nada, é só clicar no botão inscrever-se e ativar o sino de notificação. E que Deus lhe abençoe poderosamente. Mensagem de hoje, Números capítulo 12, versículo 8, que diz assim: Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aprovado por Deus. Neste texto sagrado, aprendemos que não se pode reprovar quem é aprovado por Deus. Foi o próprio Deus quem deu testemunho de fidelidade de Moisés, e até o mesmo os parentes mais chegados de um homem de Deus devem respeitar a autoridade espiritual dele. Pessoas aprovadas por Deus nas Escrituras Sagradas. É o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por ele. Deus defendeu Moisés perante os seus acusadores, porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. Na Bíblia é dito que o homem deve se apresentar diante de Deus aprovado, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Noé foi aprovado por Deus no meio de sua geração. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Jó foi aprovado por Deus antes e depois de ser provado. O próprio Deus reprovou os amigos de Jó, mas aprovou Jó diante dos seus amigos, dizendo: Por que vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou? Jó 42, 7 e 8. Jesus era homem aprovado por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. 1 Pedro 2, 22. E Paulo afirma que Ápiles era um obreiro aprovado em Cristo. Romanos capítulo 16, 10. Não só os grandes nomes da Bíblia receberam a nota de aprovação divina, mas também pessoas anônimas ou pouco conhecidas. O cristão que vence a aprovação é aprovado. Paulo afirma que quem serve a Cristo fielmente é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Romanos 14, 18. Moisés foi acusado pelos seus próprios irmãos carnais, Arão e Miriam. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 33 e 34. O apóstolo Paulo pergunta: quem interará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo também afirma que até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. 1 Coríntios 11, 19. O apóstolo Paulo também declara que nós fomos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o evangelho. E assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. Paulo ainda afirma mais que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1:10. O apóstolo Tiago afirma: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Conclusão: devemos nos esforçar diariamente para sermos aprovados diante de Deus e dos homens, a fim de que o adversário não tenha motivo para nos acusar. Entretanto, o nosso Deus rechaça toda acusação do adversário contra nós, da mesma forma que rejeitou a acusação de Satanás contra o sumo sacerdote Josué, dizendo: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Compartilhe esse vídeo e que o Espírito Santo de Deus possa te visitar aí, aonde você estiver ouvindo esta palavra nesse dia de hoje. Que Deus, ele lhe abençoe poderosamente.